Olá a todos, queremos prosseguir o nosso estudo com a carta de 1 Timóteo. E hoje vamos ver 1 Timóteo capítulo 2, versículos do 1 ao 7. Eu vou estar lendo na minha versão, depois vamos estar explicando o texto. Diz assim: Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos. Testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Até aqui o texto hoje, e nós queremos ver algumas coisas muito importantes que Paulo vai falar aqui nesses poucos versículos, né? Ele começa dizendo que antes de tudo, ou seja, antes de qualquer coisa, e ele vai falar sobre oração. Então a ideia, antes que eu comece a orar pedindo um monte de coisa para mim, eu devo primeiro colocar súplicas, orações, intercessões, ações de graça por todas as pessoas, diz o texto, né, o versículo 1. E o que é súplica? Súplica é clamar, rogar, implorar, interceder insistentemente por uma pessoa, né? A gente costuma fazer isso quando tem uma pessoa doente, né, enferma. A gente ora todos os dias para Deus, para que aquela pessoa possa ser curada, né? Para que Deus cuide, para que Deus guarde, né? Mas isso nós devemos fazer sempre. Orações é orar uns pelos outros, a Bíblia nos orienta, né? Intercessões é pedir pela outra pessoa, interceder pela outra pessoa diante de Deus. Ações de graça é agradecer, é ser grato pela vida daquela pessoa, e aqui ele vai dizer que é para fazer por todas as pessoas. E esse todas as pessoas chama atenção por quê? Porque dentro de todas não fica fora nenhuma, né? Então nós podemos dizer que Paulo está dizendo para nós orar pela família, pelos familiares, isso inclui sogra, sogro, cunhado, cunhada, sobrinho, tio, né? Também pelos amigos, mas também nós temos que lembrar dos inimigos. Jesus mesmo no Sermão do Monte orienta para que nós devemos orar pelos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, né? E aí você talvez pense assim, mas pastor, fulano de tal está sempre me incomodando, xaropeando, ninguém aguenta ele está sempre de marcação comigo no trabalho, quer me derrubar para conseguir a minha vaga, o meu emprego, quer subir na vida pisando nos outros, né? Como é que eu vou orar por essa pessoa? Aí que você tem que orar. Peça para que Deus toque no coração e mude o coração daquela pessoa. E se aquela pessoa ouvir a voz de Deus, sentir o toque do Espírito Santo no seu coração e mudar de vida, de um inimigo você acaba ganhando um amigo, né? Não seria muito melhor assim? E é isso que Jesus fala, orar pelos que nos perseguem. Para quê? Para que eles parem de nos perseguir, que mudem de vida, né? Então aqui a primeira orientação de Paulo no versículo 1 é que nós devemos orar pelas outras pessoas e por todos, né? No versículo 2 tem uma orientação muito, muito, muito importante também que Paulo diz que dentro de todas as pessoas não fica de fora ninguém, e aqui ele vai dar um exemplo, né? Que nós devemos então orar
em favor dos reis e todos os que exercem autoridade. Quem que são as nossas autoridades, né? Nós temos presidente, nós temos os parlamentares, nós temos governadores, nós temos prefeitos, vereadores, né? Todos esses exercem de alguma maneira autoridade sobre nós e nós devemos orar por eles. E por que nós devemos orar? Paulo mesmo responde: para que vivamos então uma vida mansa, uma vida tranquila, porque se os governantes governarem bem, governarem para o povo, em prol do povo, pela necessidade mútua, né? Olhando para o coletivo, né? E não olhando para o seu próprio bolso, né? O seu próprio partido, mas olhar a necessidade do povo e fizer as coisas para sanar essas dificuldades que o povo tem, nós vamos ter uma vida muito melhor. Você não concorda? Imagina se, em vez dos imagina ao invés dos parlamentares estarem roubando, desviando, né, tanto dinheiro que a gente nem imagina o quanto que é isso, né? Eles destinem esse dinheiro para ações sociais, para saúde, para, enfim, educação, para aquilo que necessariamente nós precisamos, né? Nós estaríamos talvez hoje com um sistema único de saúde de primeiro mundo, como um hospital particular, né? Então é essa a ideia. Nós devemos interceder para que eles possam governar bem, para que Deus toque no coração deles e eles olhem para a necessidade do povo. E seguindo ainda no versículo 2, ele vai dizer: com toda piedade e respeito. E aqui tem um ponto muito chave para mim, pelo menos. A gente vê tantas e tantos, principalmente no Face, né, comentários políticos, né, de cunho político, partidário, tomando partido de alguma outra situação ou de algum outro candidato, agredindo o outro, né, falando mal, e a gente vê isso muito claramente contra o nosso presidente, né? Independente se eu votei nele ou não, ele é o presidente hoje, e a Bíblia diz que nós devemos ter respeito. Por que nós devemos ter respeito? Porque ele é a nossa autoridade. E a palavra de Deus diz que nenhuma autoridade foi dada aqui na terra se não foi dada primeiramente por Deus. Então não adianta eu ficar falando mal. O que eu preciso é orar por ele. E aqui vem a pergunta. Talvez você já falou muito mal, já colocou comentários, enfim, alguma coisa a respeito do presidente, né? Quantas vezes você já orou em prol do presidente? Nós temos que aprender a reclamar menos e orar mais. Essa que é a grande verdade. Independente do candidato que for, independente do partido que for, independente do meu voto, aquele que se elegeu vai ser o meu presidente. Agora nós tivemos, agora há pouco, eleições, né, para municipais. Não sei se foi o teu candidato que ganhou na sua cidade, aí se o prefeito que vai ser eleito para o próximo mandato, agora começando em 2021, vai ser o candidato que você escolheu, que você votou. Mas independente se você votou nele ou não votou nele, ele vai ser o teu prefeito. E você precisa orar para que ele, juntamente com os vereadores eleitos, possam governar a cidade em prol do povo, pelo coletivo, fazer as coisas da melhor forma possível, né? Transparente, fazer de uma forma onde que não vai ter desvio de verbas, né? Não vai ter roubos, né? Mas que seja feito investimentos na cidade, né? É isso que é o dever de todo cristão. E olha, nós somos a maioria cristãos. Se você pegar todos os evangélicos protestantes, né? Neopentecostais, pentecostais, tradicionais, né? Todos os evangélicos, né?
e aí você pega todos os católicos juntos, né, todos os cristãos que confessam a Cristo, deveria ser a maioria dobrando os joelhos e orando pelos governantes. Se a gente reclamasse menos e orasse mais, eu tenho certeza que a situação do Brasil seria outra. Que a situação do Brasil estaria invertida. E nós devemos sempre ter respeito, e aí diz assim, respeito e piedade. O que é piedade? Piedade é ter compaixão, é ter amor pelos outros, né? E aqui está falando pelos reis e governantes, né? Aqueles que têm autoridade, nós devemos ter amor por eles e não ódio. Nós devemos ter essa compaixão por eles. Na verdade, nós devemos ter empatia. O que é ter empatia? Se colocar no lugar do outro. Deixa eu dar um exemplo claro. Eu não devo ter empatia por aquele que é corrupto. Não, aquele eu preciso exercer justiça. Eu devo orar para que Deus venha com a sua mão e exerça a justiça. Para que ele saia do cargo, pague pelo que fez, devolva o dinheiro, esse que seria o correto, né? E coloque alguém decente no lugar, né? É isso que nós temos que entender. Nós não estamos aqui fazendo apologia à corrupção, mas nós devemos saber como orar, né? Mas eu vou dar o exemplo claro dessa pandemia que se instalou nesse ano de 2020 aqui no Brasil. Nenhum presidente, nenhum dos candidatos a presidente que nós tínhamos passou por uma pandemia mundial. Nenhum. Então, nenhum sabe como lidar com isso, não tem nenhum histórico, né? E quais seriam as melhores leis, o que seria melhor fazer, né? Uns dizem que é parar tudo, outros dizem que é continuar normal e sempre tem contradições. A pergunta é, quantas vezes você já orou para que Deus pudesse orientar o nosso presidente para que ele tomasse as melhores decisões ante a pandemia que se instalou no nosso país, como também no mundo, né? Mas quantas vezes você orou para isso? A gente reclama, mas a gente esquece de orar. A gente reclama de tudo que eles fazem, mas não ora pedindo para que Deus faça com que eles façam a coisa certa. É essa a ideia que Paulo está orientando aqui, né? E no versículo 13 e 4, então, Paulo vai dizer, porque isso é aceitável por Deus. Deus se agrada quando nós oramos pelos outros, principalmente também pelos governantes. Deus deseja que todos se salvem, diz aqui. E Deus quer salvar os governantes também. O problema é que nem todos vão se salvar. E a culpa não está em Deus. A culpa está em cada um, segundo os seus atos. A palavra de Deus diz que cada um vai prestar contas de si mesmo daquilo que fez, né? Mas aqui diz que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, no versículo 4, né? Então nós devemos também orar para que os governantes possam se salvarem. Por quê? Porque se eles converterem o seu coração do mau caminho, então eles vão governar de uma forma diferente também. Não vai mais haver corrupção, mas vai haver a empatia pelo povo também da parte deles, da necessidade do povo, compaixão, amor, né? Então é isso que nós precisamos orar. No versículo 5, Paulo vai tratar de um outro assunto aqui muito e extremamente importante. Vai dizer, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Aqui Paulo está dizendo que dentre todos os deuses que existem, todas as religiões que existem no mundo, né? E tantos deuses que já existiu, até os que talvez um dia vão ser inventados, né? De todos os deuses que existem, só existe um que é verdadeiro, né? Só há um só Deus.
Mas o que é mais importante é que Paulo prossegue dizendo: e um só mediador entre Deus e os homens, entre Deus e a humanidade, só há um mediador. E o que é um mediador? O mediador é aquele que faz um meio de campo, como a gente diz, né? Aquele que intercede por nós junto a Deus. E aqui só diz que só tem um. Todos os outros que alguém possa dizer que exista, não é fato verídico, né? Não é verdade. A única verdade é que o único que faz essa mediação entre Deus e os homens é Jesus Cristo. E aqui diz Jesus Cristo, o homem. Por que Jesus Cristo, o homem? Porque Jesus Cristo é aquele que nasceu aqui nesse mundo como homem. Logo nós temos o Natal, nós vamos comemorar o aniversário de Jesus, o nascimento de Jesus, né? Ele veio de uma forma humana, caminhou aqui entre os homens, ensinou, morreu na cruz, ressuscitou e hoje está com Deus novamente, né? Ele veio dos céus e voltou para os céus, nos ensinando uma grande lição, que todo aquele que crer nele também não vai ficar morto, mas também um dia vai ressuscitar, e como ele voltou para Deus, vai voltar também, vai estar junto com Deus na eternidade, né? Por isso que aqui Paulo enfatiza Cristo Jesus, homem, aquele que nasceu, morreu, ressuscitou, que nós vimos, que nós conhecemos. É esse que é o único mediador. Então, se você costuma rezar ou orar para outros mediadores, né? Não faça mais isso, faça oração direto para Jesus, porque aqui a Bíblia diz que ele é o único, não existe outro. Aliás, Jesus mesmo disse que ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele não diz eu sou um dos caminhos, eu sou uma das verdades. Não, ele é enfático, ele diz eu sou o caminho, a verdade. E ninguém vai ao Pai senão por mim, ele vai falar, né? Então, faça a tua oração sempre pedindo diretamente para Jesus. Seguindo no versículo 6, Jesus diz aqui por quê que ele é o mediador, aquilo que eu já falei, porque Deus, ele deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos, porque ele, Jesus, foi o único que é filho de Deus, que nasceu como homem, ensinou aqui nessa terra, sofreu uma morte de cruz, ressuscitou e com ele então tem a chave da vida eterna nas mãos, né? E ele que é o caminho, né? Então é por isso que ele é o único mediador. Isso que Paulo está falando aqui no versículo 6, né? Pena que nem todos serão resgatados. Ele se deu em resgate por todos. A parte dele ele fez, ele morreu na cruz de braços abertos por todos. Só que nem todos vão ter esse resgate, né? Agora cada um de nós deve fazer a sua parte. Nem todos recebem Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador. Quando eu tenho Jesus, creio em Jesus, mas eu preciso de mais alguma coisa para me salvar, então ele não é suficiente. Se eu não creio que ele é suficiente, o sacrifício dele na cruz é em vão. É essa a ideia. Por exemplo, eu creio em Jesus, mas eu preciso fazer boas obras, eu preciso fazer caridade, eu preciso ajudar os outros, senão eu não vou me salvar. Então eu preciso de Jesus mais alguma coisa. E aí então não está correto a minha postura, porque eu preciso unicamente e exclusivamente de Jesus para me salvar. As boas obras são consequências do meu modo de viver, e eu devo ter boas obras, mas não é as boas obras que salvam. A palavra de Deus diz que é pela graça de Deus que nós somos salvos, não é pelas obras, para que ninguém se vanglorie delas, para que ninguém possa dizer, olha, sou melhor do que você porque eu vou me salvar, porque eu fiz isso e você não faz nada, né? Mas é pela graça de Deus. A graça é um favor imerecido, eu não mereço, mas Deus deu o seu Filho
para morrer por mim também. Eu tenho que entender isso e aceitar esse sacrifício na cruz. Aceitar que Jesus morreu por mim também, que Ele sofreu por mim também, que o meu pecado pesou naquele momento da crucificação de Jesus também. Porque Ele morreu em resgate de todos, mas nem todos o aceitam como seu Senhor e Salvador. Infelizmente, nem todos serão resgatados por Ele, né? Mas a parte dele Ele fez. Agora cada um tem a sua escolha daquilo que quer seguir ou não. E no versículo 7, então, Paulo acaba aqui esse pequeno texto que estamos estudando, colocando a autoridade que ele tem em falar tudo isso, né? E ele vai colocar porque ele é pregador, ele é apóstolo. O apóstolo é aquele que viu pessoalmente a Cristo, e Paulo é o último dos apóstolos, depois dele não teve mais ninguém. Se alguém se intitular apóstolo nos dias de hoje, de fato não é. O último apóstolo, e a Bíblia diz isso, foi Paulo. E ele se coloca então como pregador, como apóstolo, como aquele que fala a verdade, que não mente, mestre dos gentios, quer dizer, mestre é professor, né? Aquele que ensina os gentios. Quem que é os gentios? Os gentios somos nós. Os gentios são todos aqueles que não eram judeus. Nós somos os gentios. Ele é mestre, professor nosso na fé e na verdade. Então ele coloca essa autoridade dizendo assim: eu tenho autoridade para falar o que eu falei. Por quê? Porque eu sou pregador, sou apóstolo, eu só falo a verdade, eu não minto, e eu sou professor dos gentios, eu sou professor de vocês. Então eu tenho autoridade para falar isso para vocês na fé e na verdade. Que tudo isso que eu falei agora de fato é verdade, né? E nós sabemos que toda palavra é inspirada por Deus, e esta também não é diferente, né? Paulo foi inspirado por Deus para escrever essas coisas. Deus preservou para que hoje nós tivéssemos acesso a esta palavra e pudéssemos estar estudando neste dia. Meu desejo é que Deus te abençoe e que possamos orar mais pelos outros, reclamar menos, orar pelos governantes, orar pelos inimigos e sempre orar diretamente para Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.